Meus irmãos, rapaz, vovô da Lapada não para, viu? Vovô da Lapada trouxe mais uma bomba aí, viu? Meu pai do céu, eu acho que a turma lá fica doidinho com o vovô da Lapada, viu? Já processaram o vovô da Lapada, disseram que ele foi condenado, disseram isso, disseram aquilo. Mas o vovô da Lapada continua aí, né? Firme e forte trazendo as denúncias. Eu vou colocar aí mais uma denúncia que o vovô da Lapada trouxe, viu? Nunca mais a gente tinha colocado aqui vídeo do vovô da Lapada, né? Aí ontem eu coloquei um e tô colocando hoje aqui pra vocês aqui. Tô aqui correndo atrás de algumas coisas aqui. Então eu vou colocar esse vídeo aí de vovô da Lapada aí pra vocês verem, viu? Mais uma denúncia que ele trouxe aí, viu, meu irmão? Olhe, que Deus tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo, viu? Irmãozinho, irmãzinha, vigie em nome de Jesus, viu? Ajuda a fazer o canal Vovô da Lapada. Esse nosso canal é um canal desbloqueado que não dá pipoca a banguelo. Não dá pipoca a banguelo. Amém? Então nós temos hoje mais algumas novidades aqui, né? Mais algumas novidades. E nós estamos nos dirigindo mais uma vez à Assembleia de Deus na cidade de Acaú, lá na Paraíba, cidade ribeirinha, cidade lá na beira de praia, né? Cidade beira de praia, Acaú, cidade famosa, né? Boa cidade, graças a Deus, uma boa cidade. E ali tem uma igreja de Jesus que está sofrendo bastante. A igreja de Jesus que está sofrendo bastante com a má administração do pastor Limeira. Ele está dizendo que Satanás está se levantando, mas não é Satanás que está se levantando não, pastor, contra o senhor. Satanás está dentro da sua igreja. Satanás está dentro da sua igreja, do seu lado, lhe orientando ou lhe desorientando. Não é? Deus já foi expulso daí da igreja de Acaú, ficou apenas na parte do salão da igreja, na nave da igreja. Mas o púlpito da igreja de Acaú, Satanás está sentado em cima do púlpito da igreja de Acaú, dirigindo o pastor Limeira, que não tem nenhuma visão de Deus, nenhuma visão, nenhuma direção de Deus. Nós aqui falamos a respeito das consagrações, as consagrações fraudulentas, as consagrações desconsagradas, vamos dizer assim, do pastor Limeira nesse mês que passou. Meus amados, além dele consagrar o nosso fictício irmão Biriba a diácono, que é o homem que descascador de banana na praia de Acaú, o irmão Biriba, ele consagrou a diácono, consagrou o Biriba a diácono. E também consagrou um presbítero a evangelista. Muito bem. Mas eu quero me ater aqui nas palavras do profeta que aí esteve na cidade de Acaú, e ele dizendo que lá no púlpito da igreja de Acaú tem pecado escondido no púlpito da igreja de Acaú. E todo mundo ficou assombrado, Eu então fiz um vídeo através dos drones, né? Isso é Deus trabalhando. Isso é Deus trabalhando para limpar a igreja, porque a gente não tem nada contra a igreja. O nosso problema aqui é combater os maus líderes, os maus pastores, os malandros que só querem o dinheiro da igreja. A igreja de Acaú rende uma faixa de 20 mil reais por mês. E cadê o dinheiro da igreja de Acaú? Certamente o Limeira bota no bolso e está se fazendo de doente para ser visitado. Então, teve lá um caso de um presbítero, na época, que acabou com o casamento de um auxiliar. Ele acabou com o casamento de um auxiliar e aí essa mulher ficou apegada a ele. Um malandro. E a igreja de Acaú toda sabe quem é a mulher. Quando ela ouviu o profeta falar e viu o vídeo sair, sabe o que ela fez? Ela que não saía da casa do pastor, do evangelista, ela cascou fora e foi morar em outra cidade. Não adianta a senhora sair de uma cidade para outra e levar o seu pecado sem confessar, porque o pecado não confessado leva o crente para morar nas profundezas do inferno. Então, para onde você for, você vai levar o seu pecado e se morrer de uma hora para outra, você vai para o inferno. Muito bem. E esse presbítero, que todo mundo já sabia desse caso dele com a mulher do auxiliar, vem o
o desconsagrado Limeira e apresenta ele para ser evangelista. Apresenta ele para ser evangelista. Entende, os irmãos? Pode uma coisa dessa? Ele foi, então, consagrado a evangelista, um malandro consagrado a evangelista, e dirige uma congregação cuja irmã, ele carrega ela para cima e para baixo, a irmã, esposa do auxiliar, e botou ela para ser a dirigente do grupo das irmãs. Agora ela cascou fora. Quando ela viu o pau comer na cabeça dela, ela cascou fora. Então, a única coisa que eu tenho a dizer a esse evangelista é o seguinte: confesse o seu pecado, viu? Confesse o seu pecado. Evangelista, confesse o seu pecado, porque a cidade está cheia desse seu caso com essa mulher do auxiliar. Confesse o seu pecado, porque você está em pecado, segundo até a profecia, do vaso de Deus que aí esteve por esses dias. Ele falou: no púlpito da igreja de Acaú tem pecado escondido. Então o pecado escondido está nas costas desse evangelista do caso da mulher. Eu não vou aqui citar o nome dele por questão ética, né? Mas o nome dele rima com malandro. Tanto faz você chamar malandro como o nome dele são muito parecidos. Então você confesse o seu pecado enquanto é tempo, para que você não morra e vá para o inferno. Porque você, segundo os comentários da igreja de Acaú, dos drones que mandam as notícias para nós, segundo os comentários, você acabou. Você é um malandro, pilantra. Acabou com o casamento do auxiliar e a Maria Madalena já pulou fora, foi para outra cidade. Certamente você deve estar com muita saudade dela. Muito bem. Então essa é a situação da igreja na cidade de Acaú. O pecado imperando. Um descascador de banana consagrado a diácono e um adúltero, possivelmente adúltero, foi consagrado a evangelista, era presbítero. Mas o seu pecado você tem que confessar, porque senão Deus vai cobrar de você e vai ser muito pior para você. A sua situação vai ser muito pior para você. Muito bem. Agora, meus irmãos, nós estamos nos deslocando para a cidade de Jacaraú. A cidade de Jacaraú, pastor Nilvan. Pastor Nilvan, o senhor não é pastor. O senhor, na minha opinião, é um pilantra. O senhor deveria ter vergonha na sua cara. A sua consagração que o senhor fez aí na cidade de Jacaraú foi uma consagração maligna. Estou ajeitando aqui o celular para ele não cair, porque aqui, se não tomar cuidado, o celular cai. Entendeu? Então, o pastor Nilvan pegou um camarada lá, separado da mulher, mora na mesma casa, mas não dorme junto. Todo mundo lá na cidade de Jacaraú conhece esse camarada. Ele não dorme com a mulher, está separado há muito tempo, e a mulher não queria que ele fosse consagrado a pastor. A mulher não queria. Por quê? Porque ele não tem a mínima condição de ser consagrado a pastor, porque vive separado da mulher. Ele vive separado da mulher, dentro de casa, separado da mulher. E ela também não compareceu no dia das consagrações, ela também não se fez presente, com vergonha do que o pastor Nilvan estava ali fazendo. Mas eu fui informado que esse pastor, novo pastor da cidade de Jacaraú, consagrado pelo Nilvan, ele tem um dinheirinho, ele é bem de vida e o dízimo dele é alto. Então, se você está numa igreja hoje em dia que tem um dízimo alto, pronto, você logo é consagrado ou a pastor, ou você é consagrado a evangelista. Eu sei que você não fica em branco. Quando você tem um dízimo alto, eles lhe aproveitam. E esse camarada que foi consagrado a pastor, ele não tem a mínima condição de ser consagrado. Ele é um camarada problemático, viu, irmão? Segundo as normas da nossa igreja, ele jamais poderia ser consagrado. Por quê, irmão? Qual o defeito dele? O defeito dele é que ele não gosta de tangerina. Ele é chegado a uma cenoura. Ele não gosta da tangerina. Ele é chegado a uma cenoura. E todo mundo sabe, lá da cidade de Jacaraú, que ele é um desmunhecado. Então, Nilvan, interessado no dízimo do desmunhecado, ele pega o cara, leva para João Pessoa e apresenta esse camarada para ser consagrado a pastor. Pastor Nilvan, o senhor é uma porcaria. Ter
ter coragem de consagrar pastor, um homem, entre aspas, que é largado, separado da mulher. A mulher conhece a situação dele, não dorme com ele, vivem separados dentro de casa, ele não gosta da fruta, ele não é chegado à fruta. Ele é um camarada que tem alergia à tangerina. Ele gosta muito de cenoura, de banana, ele gosta de pepino, ele gosta desse tipo de fruta. É um desmunhecado. E agora, pastor das Assembleias de Deus na Paraíba. Então, meus amados irmãos, a situação da Paraíba está feia. Não foi feita triagem, pegaram todo mundo adentro de cachorro e foram consagrando e foram acabando com a igreja. Se a igreja já estava numa situação difícil, vocês imaginem agora, com tanta gente sem comportamento, né? Com tanta gente, tanto mau elemento, tanto pilantra, tanto adúltero, tanto ladrão, tanto vagabundo que foram consagrados. Vocês imaginem agora como é que vai ficar a igreja no estado da Paraíba. Um estado da Paraíba que era para ter uma igreja zelosa, uma igreja abençoada, mas Zé Carlos de Lima acabou com a igreja da Paraíba. Zé Carlos de Lima não quer saber de nada, ele não quer saber de queixa de ninguém, ele não quer saber de nada, ele quer saber do dinheirinho dele no fim do mês, que deve ser de 50 mil reais para frente, que ele arrasta da igreja, empregou os filhos dele tudo dentro da igreja, está todo mundo dentro da igreja, comendo da igreja, ele e o pastor Álvaro estão com os filhos, com a família toda dentro da igreja, comendo e bebendo e dormindo, e não pagando. Então a situação da igreja da Paraíba é triste, e não tem um homem que tenha coragem de se levantar. Um homem só, aí na Paraíba, com tantos obreiros que tem no estado da Paraíba, ninguém tem coragem de se levantar para dar um basta, não é? Nessa desordem que está o estado da Paraíba, com a Assembleia de Deus, cada dia que passa, se acabando mais e mais. Então, nota 0 para o pastor Nilvan, na cidade de Jacaraú, que consagrou um desmunhecado para pastor, que é separado da mulher, dorme dentro de casa, mas não dorme com a mulher, que ele tem medo do cheiro da tangerina. Então, a situação dele está difícil. A situação do pastor Nilvan é uma situação difícil. Fez um papel de moleque, um papel de malandro. E sobre Limeira, você já sabe, tem o evangelista lá que está em adultério. O evangelista está em adultério. A mulher já correu. Falta agora ele confessar. Mas cadê Limeira para chamar ele? Limeira já sabe quem é. Ele consagrou o cara evangelista, ele já sabe quem é. Então ele deveria chamar para mandar o cara confessar o pecado dele e entrar pela disciplina. Mas Limeira não tem moral nenhuma para chamar o evangelista a fim de que ele confesse o seu pecado. Que Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, os bons da Paraíba, a igreja do Senhor Jesus na Paraíba, que ela não tem culpa nenhuma. Isso aí é coisa de pastor, é safadeza dos pastores. A igreja em si é poderosa, é uma igreja abençoada, e Deus abençoe grandemente a todos vocês, em nome de Jesus. Se inscrevam no canal Vovô da Lapada, e eu estarei aqui sempre às ordens. Nosso telefone é 75-99814-0843. Pode ligar qualquer pessoa com qualquer queixa. Aí na cidade de Acaú, se tiver mais alguma coisa daí, vocês podem ligar. 75-99814-0843. Pode ligar para cá que a madeira deita aqui sem dó e sem piedade. Forte abraço a todo, canal desbloqueado. Não dá pipoca banguela, nem tem medo do que possa fazer o homem. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vocês viram aí, meus irmãos? Vocês viram aí? Ah, meu irmão, é inacreditável, meu irmão. A turma não tá nem aí, velho. A turma não tá nem aí. No meio da escuridão, a mentira reinou. Muitos se levantaram, mas ninguém questionou. Lobos disfarçados, vendendo ilusão, mas a verdade um dia explode no sermão. E quem tem olhos pra ver, que veja a hipocrisia vestida de igreja. Mas a máscara um dia vai cair e a verdade sempre vai ressurgir. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta
continua, ele não muda. Palavras vazias, promessas no altar, mas a fé verdadeira ninguém pode comprar. O dinheiro sujo, falso pregador, usando o nome sagrado do Senhor para enganar, com o povo contrelar, arrancando até o último centavo. Oh, mas quem engana não dura, a justiça divina um dia vem. Pode mentir, pode disfarçar, mas quando a verdade chega não tem para onde escapar. Eric Ribeiro, oh, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os herages mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso você não irá escapar. Eric Ribeiro, oh, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso você não irá escapar.